Se para os filhos homens as tarefas lhes pareciam coisas árduas, imagine para as filhas judias. Tais jovens viviam basicamente sob pressão constante das inúmeras tarefas do lar e fardos impostos pelos pais. Uma filha primogênita, porém, tinha lugar de destaque na casa e costumava assumir o governo das irmãs mais novas, na ausência da mãe. Se a família não tivesse filhos varões, as filhas poderiam ficar com a herança, o que lhe garantia sobrevivência na perca dos pais. No geral, os antigos tanto traziam os filhos varões quanto as filhas sob disciplina. E ao menor sinal de desobediência, o filho era castigado. As exigências e disciplinas, porém, eram ainda mais acentuadas sobre as filhas, pois as tais não podiam tomar decisões por si mesmas. Era dever do pai ou do filho primogênito lhe dirigir até que se casasse. Aos 12 anos de idade, era permitido casar e, com raras exceções, podiam declarar sua preferência na escolha de um noivo. A situação da mulher nos tempos bíblicos era realmente muito difícil, pois era tida por inferior ao homem. No caso do divórcio, por exemplo, a mulher não podia separar-se do marido, ao passo que ao homem podia dar carta de divórcio à sua mulher pelo simples fato de ter achado nela coisa indecente, sem a prévia necessidade de especificar bem o que poderia ser. A situação sexual. As mulheres deveriam se encontrar puras, virgens, até o casamento. Era contrário à lei de Moisés que uma mulher tivesse relações sexuais antes de se casar. Se isso acontecesse, ela era trazida à porta da casa de seu pai e os homens da cidade apedrejavam-na até que morresse. A vida sexual era, no entanto, cultivada pelos hebreus dentro do casamento. Um homem era, por exemplo, dispensado de seus deveres militares durante o período de 1 ano, para que alegrasse a esposa que tomou. E segundo os ditames da lei mosaica, só havia restrição ao sexo entre os casais quando a mulher se encontrava menstruada. A visão de Deus sobre a mulher. Sobre a humilhante situação da mulher no período bíblico, é importante dizer que, desde o princípio, essa não foi a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina que, por causa do pecado, o mundo e o coração do homem se entregaram à maldade, praticando coisas inconcebíveis e desonrando o Criador. O desejo divino, desde o princípio, foi que a mulher estivesse como companheira idônea do homem. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Curiosidades.
mulher no período bíblico. No período bíblico, as mulheres acreditavam que quanto mais clara e limpa fosse a pele, mais bonitas e atraentes seriam. Esse era o principal motivo que as faziam a evitar o sol. Ao que se entende, a pele clara era atraente aos homens hebreus. A mulher, desde menina, era instruída a obedecer ao pai e aos irmãos mais velhos irrestritamente, e após se casar, deveria da mesma forma proceder para com o marido. Se porventura o marido morresse, a viúva deveria casar-se com um irmão ou parente próximo do falecido. É entristecedora a verificação do fato de que as mulheres nas sociedades pagãs eram mais estimadas do que no judaísmo. A posição da mulher no judaísmo era muito inferior à do homem, pois alguns rabinos chegavam ao extremo de pensar que as mulheres não tinham alma. Em face de tais ideias, não nos é difícil compreender por qual razão as mulheres não tinham permissão de tomar parte ativa nos cultos religiosos dos judeus. Em uma sinagoga judaica, seria considerado como uma suprema desgraça uma mulher tomar parte ativa no culto de adoração, falando ou mesmo orando em voz alta. No judaísmo, não era permitido que as mulheres estudassem a lei de Moisés, e alguns sábios judeus asseveravam que mais valia a pena queimar a lei do que ensiná-la a uma mulher. Comemorações judaicas. Comemorações judaicas. A Páscoa. A festa dos pães asmos. A comemoração da passagem. Essa celebração é chamada em hebraico de Pesach. Êxodo 12, Levítico 23. Essa comemoração acontece no dia 14 de Nissan, entre março e abril. Nessa solenidade, comemora-se a libertação do Egito. O Pentecostes. A festa das semanas. A festa das primícias. Essa celebração é chamada em hebraico de Shavuot. Deuteronômio 16, Levítico 23. Essa comemoração acontece no dia 6 de Sivan, maio. Essa solenidade é a celebração da colheita. O dia da expiação. Humilhação nacional, expiação pela culpa. Essa solenidade é chamada em hebraico de Yom Kippur. Levítico 16. Essa comemoração acontece no dia 10 de Tisri, entre setembro e outubro. Essa é a ocasião do sacrifício pelos pecados da nação. A festa dos tabernáculos. A grande solenidade de ações de graça. Acontecimento pela provisão. Essa solenidade é chamada em hebraico de Sukkot. Números 8, Levítico 23. Essa comemoração acontece nos dias 15 e 21 de Tisri, entre setembro e outubro.
Essa celebração recorda a peregrinação no deserto. A festa da dedicação. Festa da purificação. Essa solenidade é chamada em hebraico de Chanukah. João, capítulo 10. Essa comemoração acontece no dia 25 de Quisleu, dezembro. Nessa festa, comemora-se a purificação do templo profanado por Antíoco Epifânio. A festa das porções. Festa pelo livramento dos judeus da destruição total. Essa solenidade é chamada em hebraico de Purim. Ester, capítulo 9. Essa comemoração acontece nos dias 13 e 14 de Adar, entre fevereiro e março. Essa comemoração se dá pelo fato dos judeus terem sido poupados da morte no tempo da rainha Ester.